Na primeira vez que ela esteve aqui, ela falou sobre estética, peeling químico, empreendedorismo e hoje ela está aqui a segunda vez para falar sobre uma nova versão dela, a maternidade. E ela vai contar um pouquinho para a gente dos desafios, né? De conseguir conciliar a maternidade com o trabalho, também com a influência dela nas redes sociais. E hoje a gente está recebendo mais uma vez a Bruna Cassani. Seja muito Olá! bem-vinda! Muito bom estar de volta com vocês, duas maravilhosas, é um prazer. Vai ser um prazer falar sobre maternidade, porque é uma coisa que mexeu muito comigo, pessoal e profissional, e estou ansiosa para falar sobre esse assunto. Que maravilhosa! E eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! Bruna, já começa contando pra gente, então, o que mudou? O que mudou na vida pessoal? O que mudou na vida profissional? Você como empreendedora, o que aconteceu depois da maternidade? Então, eu antes de ser mãe, eu pensava muito individualista, vamos dizer assim. Eu pensava em crescer profissionalmente, em crescer pessoalmente, em ser uma pessoa boa, mas em ter família. Família até pensava em marido e mulher, só. Filho não pensava. Então, depois que eu conheci o Jean, mudou tudo. Que ele mudou minha cabeça, ele falou, amor, não existe a vida sem ter uma família, um filho. A gente tem que continuar o que nossos pais fizeram, né? Teram a gente tá aqui se conhecendo, a gente tem que ter um filho. E aí, beleza, vamos ter um filho, mas a gente não se planejou e veio o José. Eu acho que a maior mudança depois de eu ter tido ele foi eu entender que realmente a minha vida não estava fazendo sentido. Até porque eu tive ansiedade, né, antes de ter o José, antes de engravidar, e depois que eu tive o José, que ele nasceu, a minha ansiedade foi embora. Meus problemas que eu tinha, pessoa achando que era um problema, era outro. E eu acho que eu melhorei muito como pessoa. E em relação ao profissional, eu tive que dar uma desandada, vamos dizer assim. Mas não acho que foi desandada, eu acho que foi o tempo certo. Eu estava muito focada em trabalho, que aí eu estava perdendo outras coisas importantes da minha vida. Tendo ele, eu freiei um pouco, eu acho que eu conheci a verdadeira Bruna Cassani, que não é só sobre estética, sobre trabalho, sobre querer crescer profissionalmente. Eu comecei a conhecer mais eu. Só que tem seus desafios, né? Vocês são mães? Ainda não. Eu serei. Você vai ser um dia, né? Vai ser um dia, então. Vocês vão ver como que muda a nossa cabeça totalmente. Eu acho que a maternidade, realmente, a gente encontra um novo eu. Eu encontrei um novo eu, de Bruna Cassani. Mas, profissionalmente, eu tive que dar uma freada. Até para aproveitar essa maternidade inicialmente, né? Meu filho vai fazer 1 ano em novembro. Então, assim, tô tentando aproveitar ao máximo. Claro, com certeza. E, Bruna, você chegou a sentir culpa pela questão de ter que voltar a trabalhar? Que, pelo que eu vi ali nas redes sociais, você voltou a trabalhar, acho que logo, né? Alguns meses depois, poucos eu voltei meses. com 3, 4 meses. Eu senti culpa por quê? Porque eu não amamentava. Então, assim, era só meu leite, não dava fórmula ainda. E quando eu comecei a trabalhar, meu leite parou de produzir. Porque eu ficava na clínica o dia inteiro. Aí eu dava antes de sair pra clínica, quando eu chegava à noite eu dava. Só que esse tempo que eu ficava o dia inteiro fora, parava de produzir. E aí chegou uma hora que parou total de produzir. O José querendo mamar, pegava meu peito, só que não saía leite, né? E quanto mais ele vai crescendo, mais ele quer mamar. E aí eu comecei a me preocupar por causa disso. Falei, caramba, eu parei de amamentar por conta do meu trabalho, né? Porque eu tirei porque eu quis tirar. Não, parou de produzir. Por eu ter parado de estar o dia inteiro com ele. Essa foi a maior culpa, a principal. E depois começou a me culpar outras coisas. De talvez não estar presenciando coisas. Por exemplo, a Evelyn, que é a babá do José, ela me mandava coisa aqui, José ficou em pé, primeira vez. Não vi pela foto. Essas coisinhas a gente se culpa, é normal. Só que eu sempre ponho na cabeça que a gente precisa dar o nosso melhor pro nosso filho. Então, para isso, a gente tem que trabalhar. Hoje em dia, as mulheres são empreendedoras, eu sempre fui. Então, eu acho que ao mesmo tempo que eu me culpo, eu falo, não, vamos botar a cabeça na ordem, que eu estou fazendo a coisa certa para ele, para minha família, né? Então, a gente se culpa, mas depois a gente dosa ali que tá tudo certo, Sim, entendeu? sim. Faz parte, né? Isso aí. Pode falar. Não, pode falar. E, não, eu vou só comentar algo que você falou no início, que eu achei muito legal e que, às vezes, a gente se perde quando a gente se imerge só em uma coisa, né? Por exemplo, só no trabalho. Às vezes, a gente só se enxerga com essa identidade. Sim. Às vezes, a gente só se enxerga nesse lugar. E a nossa vida, ela é sistêmica, né? A gente é mais de uma coisa, a gente assume Exatamente. mais de outros papéis. Então,
pra gente conseguir ter uma vida que a gente enxergue sentido, como você mesma trouxe, a gente precisa se perceber também em outros lugares. Porque quando a Exatamente. gente faz uma coisa só, às vezes quando aquilo cai, a gente cai junto. É. E quando a gente tem esse olhar, né, que a gente tem outras Tem coisas na outras vida, prioridades. tem outras prioridades, a nossa vida vai ganhando sentido e a gente sabe que tá tudo bem se isso aqui não tiver como eu gostaria, mas eu tenho outras coisas que Isso. me sustentam. E eu acho que é muito legal, eu trabalho muito com mulheres, né? Sou Sim. psicóloga, atendo muitas mulheres e a gente tem muito isso, né? Eu foco em uma coisa só. E no dia que aquilo derrubar a autoestima vai junto, e não precisa ser assim. A gente Exato. pode refinar o nosso olhar para ser mais de uma coisa, porque somos, né? E eu acho que isso que você trouxe, eu acho que já foi um grande insight aqui pra gente. E você, como psicólogo, deve saber. Eu, por exemplo, tive ansiedade. Na época, eu tava no meu alto lá no trabalho, começando a dar curso online. Foi aí que veio a ansiedade. Porque eu tava focada muito no trabalho e esqueci das outras prioridades, que é a família, que sou eu, como Bruna pessoal. Então, botei como prioridade o trabalho. Tive uma crise de ansiedade, parecia que eu ia infartar. Gente, não desejo isso a ninguém. Eu nunca entendi o que era ansiedade. Antes de ter, minha irmã sempre teve. Teve depressão, ansiedade. Eu falei, não entendo o que é isso. E quando eu tive, eu falei, caramba, que doideira. E aí, depois que o José, engravidei, José nasceu, eu comecei a dividir minhas prioridades e eu nunca mais tive um pico de ansiedade na minha vida. Porque eu não coloco mais o peso no trabalho, eu coloco peso em várias coisas, no José, no trabalho, no Jean, na minha família, entendeu? E assim eu consegui relaxar muito a minha mente. Eu, como eu falei do meu trabalho que eu reduzi muito, hoje em dia eu não dou mais curso online. Eu parei, mas por outros motivos que não posso revelar ainda. Tem coisas vindo. Tem coisas maravilhosas vindo, né, para profissionais aí. Eu não posso falar muito ainda, mas eu parei no online. O primeiro ponto eu ter parado foi por causa do José, porque eu falei, ou eu tenho a minha clínica, ou eu tenho minhas alunas online, porque era muita coisa. Vou parar online, mas aí quando eu parei, já veio outra oportunidade de criação de um novo projeto. E é isso que eu tenho pra falar, por enquanto. Não posso revelar muita coisa ainda. Eu tô com vontade de ser da estética também, só pra fazer. Me conta. Legal. Eu achei, assim, muito corajoso da tua parte de fazer isso, né? Porque a gente acompanha ali e vê o quanto você tava, tipo, fazendo muito sucesso com o teu curso para outros profissionais. E você falar, cara, não vou... Quando eu vi você falando, eu falei, gente, a Bruna ficou doida? Acho que totalmente mudou, né? Mas depois eu entendi que realmente era por uma questão de priorizar, que pô, deve dar um trabalho do caramba, além do trabalho, né? Que você tem que estar ali no expediente da clínica. Então, achei muito corajoso da sua parte. Eu acho que... A gente até comentou isso no podcast anterior que a gente fez, sobre a questão de se respeitar, né? Eu acho que a gente aprende a se respeitar. Às vezes a gente acha que trabalhando muito, que eu sou bem workaholic igual você, a gente tá, não, tô bombando e tal, mas a gente tá deixando de respeitar quem a gente é. Exatamente. E quando a gente para pra pensar, a gente fala, cara, não preciso fazer tantas coisas de trabalho. Eu posso me respeitar e isso também ser um pouquinho mãe, ser um pouquinho mais Bruna, que malha, né? Que só vou de Bruna na academia. Focada. Isso aí, isso é muito legal. Eu acho, com certeza. Eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. Eu tenho, assim, no meu sangue ser empreendedora, de crescer, enfim. Só que o online, além de estar muito me sobrecarregando demais, eu falei, cara, eu preciso parar, respirar, ver se eu vou continuar. E nisso de eu ter parado, já apareceu uma outra oportunidade. E por isso que eu falei, não, então vambora. Vou parar um, vou começar outro. Só que tem muita coisa vendo no off. Como eu falei pra você que eu não posso falar ainda. E que muita gente vai se surpreender mais ainda. Se surpreenderam quando eu parei que é dar aula MBC, o método Bruna Cassani. Nossa, como assim tu vai parar de dar esse curso? Calma, gente, é por um propósito. Eu nunca paro por motivo parar, bobo. né? Assim, obviamente não é um motivo bobo o José, né? Mas eu parei, mas já dei em continuidade com outra coisa. Legal. Mas é isso aí. E a gente tava falando da academia, né? Você sempre posta lá os seus stories na academia, incentiva a gente, né? Tá. Vocês vão pra academia? Vamos. Tá. Dá uma pausinha, mas eu vou voltar. É isso. Eu tô indo. Trancos e barrancos, mas eu tô lá. Tô lá. E como foi pra você, Bru, depois que você foi mãe, né? A tua questão com o teu corpo? Porque você sempre trouxe muito isso nas suas redes sociais, esse cuidado com o teu corpo, com a tua estética. Como foi isso pra você? Porque o corpo muda, né? Eu vou ser bem sincera aqui. Antes de ter o José, eu te fiz uma lipoescultura. Lipei braço, lipei perna, lipei barriga, lipei tudo. E botei silicone. 2 anos antes de ter o José. E aí eu tava no meu auge do corpão. Porque depois que eu tive a lipo, a gente faz a lipo, a gente fica um pouco inchada. Eu fiquei com o corpo muito modelado, porém meio gordinha. Tipo, inchada. Aí eu foquei na academia, alimentação. Tava no auge do meu corpo perfeito.
tive José. A gestação foi tranquila, não engordei tanto, foi em torno de 12 quilos que eu engordei. E pra eu recuperar meu corpo, eu fechei a boca, cortei açúcar assim que eu tive ele, né? E tentei lutar contra a balança para voltar ao corpo que era. Só que mesmo assim não volta, né, gente? A gente tem que entender que não volta. Eu, Bruna, cheguei a chorar. É que eu não posto isso na rede social. Eu acho que essa fragilidade, eu acho que eu tive que viver sozinha. Eu chorei sozinha no meu quarto, sem Jean, sem ninguém, porque o Jean é um marido maravilhoso que fala, amor, você tá perfeita. Cheio de flacidez na barriga. Cheio de células abertas, tá perfeita. Ele é assim, e maravilhoso, né? Amo esse jeito dele, ele é muito carinhoso comigo. E acho que isso ajuda muito. Com certeza. E como tá meu corpo hoje em dia, né? Eu até falei isso ontem nos stories. Que eu tenho uma dificuldade em perder gordura na região da perna. E depois que eu tive o José, fiquei com muita celulite na região da perna. Muita, muita, muita. Mesmo treinando, me alimentando bem, bebendo água, muita celulite na região da perna. E além disso, muita flacidez no abdômen. Uma coisa que ficou legal foi que voltou um pouquinho mais rápido em relação como é que se fala? O aspecto do meu abdômen voltou ao normal. Tive diástase, né? Tô tratando ainda, é um processo lento, mas já tive muita melhora. E hoje em dia, meu corpo não é o que era antes, mas eu tô super satisfeita e buscando melhorar mais. Né, alimentação, fiz ontem uma consulta com nutricionista, tô focando, acho que a gente não pode, tô feia, meu Deus do céu, vou ficar aqui só usando roupa fechada, não vou me mostrar, a gente tem que buscar, tá incomodando, tem que buscar. Com certeza. Então assim, eu nunca fui acomodada, tá ruim, vamos embora buscar, eu sempre fui assim, alimentação, academia, e eu posto porque eu acho que incentiva, porque eu adoro ver pessoas treinando. Você posta treinando? Posto. Ah, eu posto assim, só uma fotinha. Não faço aqueles aqueles vídeos elaborados. vídeos. Eu posto e boto uma Mulher. enquete. Já cuidou de você hoje? Aí o Isso, povo vai A botando. Bruna posta cada exercício. Cada exercício. Vídeos editados. Eu vou fazer isso também. Isso aqui ainda não tô fazendo. Cara, eu posto, porque eu amo ver pessoas treinando ali, fazendo o movimento certo, porque eu tinha dificuldade em agachar. Eu agachava assim, com o joelho tudo pra dentro, então eu gosto de filmar pra ver como que eu tô agachando e pra pessoas verem como que é o certo agachar, entendeu? Então eu amo filmar. Eu amo, posto. Que legal. Eu amo acordar e ver uma pessoa treinando. Olha aí. Sim. Aí Dá eu uma posto motivação, porque eu gosto de ver, então acho que isso ajuda também as pessoas. Com certeza. Sim, com certeza. E Bruna, conta um pouquinho pra gente, quando você virou mãe, né? Toda essa questão relacionada também ao teu eu, né? O que você sentiu que mudou dentro de você, no sentido mais sentimental, emocional, e que fez até você ter essa virada de chave, de abrir mão de algumas coisas, de mudar alguns projetos. Vê se você consegue colocar isso em palavras pra gente. Eu vou fazer a pergunta pra mim, pra vocês entenderem melhor. Sim. O que eu acho em relação a isso? Quando me perguntam, Bruna, o que foi mais difícil mudar quando a Bruna não era mãe, quando a Bruna virou mãe? Eu acho que a maior dificuldade da mulher ser mãe é ser mãe. Não tem, a maior foi amamentar, a maior foi... Não, tudo é difícil. Amamentar doeu, foi difícil. Foi difícil entender meu corpo, foi difícil o puerpério, tudo é difícil. Mas a palavra é ser mãe, porque ser mãe muda tudo. Você não pode mais ir e vir, né? Como é que se fala? Essa liberdade. Essa liberdade de ir e vir, né? isso acaba, total. Eu fui privilegiada, eu tenho rede de apoio, isso me ajudou muito. Mas mesmo assim, tem suas dificuldades. Eu acho que cada um, Deus coloca o que a gente pode aguentar, né? Então, eu tenho minha mãe como rede de apoio, eu tenho minha sogra, eu tenho a babá do José, eu tenho o Jean, que é um ótimo marido, e isso me ajudou muito. Mas, e falando em relação à Bruna, mesmo com essa rede de apoio, com esse privilégio que eu tive, graças a Deus, o que mais mexeu comigo foi essa liberdade que eu tinha antes de ir e vir, de fazer o que eu quero no momento que eu quisesse. Eu chego hoje da clínica, o que eu fazia antes de eu ser mãe? Eu estudava, eu via um podcast, enfim, fazia coisas pra mim, fazia um skincare mais demorado, coisas individuais, que hoje em dia a gente não pode pensar mais assim. Sim. Então, eu acho que o mais difícil da maternidade é você entender que você não é mais individual, é você e seu filho pro resto da vida. É como se nascesse uma outra Bruna, né? Você tem que cuidar de você e do seu filho. É tudo em dobro. E sempre mais o seu filho do que você. Quando a gente entende isso, eu acho que a gente consegue lidar super bem com a maternidade. Quando não entende, quando a gente tem essa negação. Tem mães, né, que matam os seus filhos porque não conseguem compreender. Tipo, nossa, é difícil. Mas eu acho que você estando alinhada com isso, fica tudo certo. Sim. Até porque a vida muda muito, né? Eu acho Sim. que é um renascimento, assim. Você se Exatamente. reencontrar e renascer e se descobrir enquanto uma outra pessoa.
Porque a gente estava até no podcast anterior que a gente estava gravando, a gente falou um pouco sobre isso, né? Num sentido de transição de carreira, mas que quando a gente passa por essas situações, é como se a gente tivesse que matar quem a gente era Isso. e nascer de novo. Uhum. E isso é muito difícil, porque mexe com a nossa identidade, mexe com quem a gente é, mexe com tudo que a gente construiu, a forma como a gente se percebeu e como a gente era percebida. Uhum. Então, e agora, né? Quem eu sou? Quem é a Bruna mãe? Que não pode mais ir e vir como fazia antes, Uhum. que agora tem alguém que depende dela. Então, eu acho que deve ser algo... A maternidade, né? Deve ser algo muito... Muito louco, muito É muito desafiador. louco, a palavra até é louca. Eu falo que é muito gostoso você ter um filho. Nossa, é meu filho, cara. É meu maior amor. Mas, ao mesmo tempo, acaba que é um ser humano que tira o seu eu, entendeu? Exatamente o que você falou, eu renasci. Mas também tem um lado bom. A gente se torna menos egoísta, a gente tem mais empatia com o mundo. Tipo, antes eu me estressava muito no trânsito. Hoje em dia eu penso 3, 4 vezes sobre não me estressar. Então, quando a gente coloca um filho no mundo, a gente consegue enxergar um mundo melhor também. Tem vários benefícios, com certeza. Tem mais benefícios que malefícios, entendeu? E esse renascimento foi um ótimo renascimento. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, isso eu tenho certeza. Ai, Muito que mais legal, empatia, Bruna. muito mais. Não tem nem palavras. A gente, quando não tem um filho, a gente parece que a gente fica cega com algumas coisas A gente lida com mais grosseria as coisas. Aí, quando a gente renasce, quando tem um filho, a gente, opa! E, Bruna, vamos agora para uma parte mais polêmica. A gente adora. A gente adora. Você sempre foi uma pessoa muito presente nas redes sociais, né? E sempre expôs muito a sua vida, as suas conquistas, né? Sempre muito autêntica. Inclusive, quando você veio da primeira vez, a gente até falou, eu me sentia sua melhor amiga já. Muito amiga, porque a gente vai sempre vendo nos stories, a gente vai se acostumando ali. Mas teve uma coisa que você não contou. Ixi, E a gente quer saber lá vem bomba. por quê. Por que você, quando casou, não resolveu expor isso nas suas redes sociais? Conta pra gente. Eita, isso aí é um assunto polêmico mesmo. É um assunto que eu vou falar, vou ser bem sincera aqui pra todo mundo que estiver vendo aí, vocês. O meu casamento foi muito do nada. Ah, Bruna, como assim do nada? Eu e Jean já pensávamos em se casar antes de ter o José. A gente queria. É aquela tradição, casar, ter filho e morar junto, né? Essa tradição aí. E o José veio primeiro. Beleza, conversei com meus pais. O meu pai é um homem muito da antiguidade. Ele, até porque antigamente, antes, né, rapidinho, tô cortando o assunto, antes de eu fazer estética, ele me forçava a fazer faculdade pública. Tinha que fazer o RJ ou fazer o Enem pra passar pra UFRJ, era essa a cabeça dele. E aí eu caguei pra cabeça dele, fiz estética e tô bem sucedida hoje, graças a Deus. Beleza. Em relação à família, ele é muito aquela família tradicional, que tem que casar pra depois ter filho, enfim. José veio, eu fiquei aterrorizada com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito do bem, mas ele tem essa tradição. E aí ele, filha, tudo bem, ótimo, que Deus abençoe teu filho, mas vamos casar. Então, assim, o principal peso do casamento ter sido um pouco mais reservado e muito rápido, assim, do nada, foi o meu pai. Né? Ele nem sabe disso que eu tô falando aqui. Eu conversei com o Jean falou, amor, eu quero casar com você. Por mim, a gente casa agora, só que a gente queria fazer uma festa, eu queria fazer uma comemoração, eu queria postar. A minha irmã casou, fez uma festa linda, né? E eu queria também fazer isso. Só que esse casamento foi assim, mais reservado, eu não quis divulgar porque não foi uma coisa que eu tava querendo naquele momento. Então eu falei, cara, eu vou acordar pra mim, vou viver ali eu e meu esposo. Quem foi no casamento, no cartório, foi só meu pai e minha mãe, porque nem a família do Jean sabia. Foi uma coisa muito assim, rápida. E aí foi por conta disso. O principal motivo foi porque não foi o momento que eu queria. Então, foi ótimo o casamento, eu e Jean. Eu amo o meu marido, é uma pessoa maravilhosa. E depois, quando eu me senti confortável em postar depois de meses, eu casei em janeiro, eu postei que agora, tem 2 meses, foi em junho, eu contei, entendeu? Então, a questão maior, acho que muita gente passa por isso, tá? Sim. Eu tô falando isso porque muita gente passa por isso com relação aos pais. O meu pai, ele meio que forçou a barra. Vamos casar. Então tá, vamos casar, né? Vamos lá! É isso, exatamente. E, Bruna,
Qual habilidade, assim, que você percebe que você teve que ter, né, para poder conseguir conciliar todo esse processo em até também se reservar em algumas situações, né? A impressão que a gente tem é que você posta absolutamente tudo, desde a hora que você Ih, acorda até a hora que você dorme. Mas eu acredito que tem muito rolê aí que você não muito. posta, óbvio. Mas como você conseguiu esse tempo, né? Não sei quanto tempo você já tá nas redes sociais ali postando. Tem quantos anos, Tem mais ou menos? 7 anos. Bastante tempo, né? 7 Tem uma anos. experiência aí. Como é que você foi conseguindo, assim, filtrar, né? Ah, isso eu posto, isso eu não posto, isso eu vou guardar mais pra mim, isso eu não vou guardar. Sim. Como é que foi pra você, assim, como você conseguiu desenvolver essa habilidade pra saber o que postar, o que não postar? Isso é uma coisa até que eu até falo para minhas alunas. Quando eu comecei a postar, eu comecei postando só coisa que eu achava que deveria. Que era o quê? Eu no trabalho, eu com jaleco, roupa de jaleco, eu não postava na academia, eu não postava nada. Eu postava só o que eu achava que tinha que postar, que são coisas mais profissionais e mais éticas, né? Vamos dizer assim. E depois eu comecei a entender que as pessoas queriam saber mais do eu. Pô, Bruna, você treina? Você come o quê? Tu gosta de fruta? Tu gosta de... Entendeu? Falei, cara, eu vou postar minha alimentação. Aí comecei a postar minha alimentação. Aí começou a ter mais engajamento. Aí eu falei, vou postar que eu treino, que eu gosto de fazer isso, que eu gosto de musculação. E daí eu comecei a entender que, pra eu ter mais conexão com o meu público, eu tinha que mostrar mais eu. Sim. Só que tem coisa, obviamente, que não tem necessidade de postar. Até porque, infelizmente, a sociedade julga muito. E, por exemplo, uma coisa que eu gosto que é peculiar. Não vai peculiar isso, mas vou dizer, bebida alcoólica. Eu posto que eu bebo, que eu amo um drink, só que eu evito, porque é uma influência ruim. A gente sabe que o álcool não é bom, né? Então tem coisas que, gostos peculiares, individuais, coisas assim, eu não gosto muito de divulgar pra não ter influências ruins. E pra pessoa não achar que aquilo ali vai definir o que eu sou. Tipo, vamos supor que eu posto muito bebida alcoólica. Nossa, a Bruna Cassano é boa no peeling, mas ela bebe pra caramba. Só bebe. Entendeu? E eu Sim. bebo muito, tá, gente? Eu gosto de tomar um drinkzinho mesmo, só que isso não resume o eu, entendeu? Então, o que eu posto? Coisas que influenciam, de certa forma, coisa boa pras pessoas, que sou eu também, coisas que eu gosto, e coisas que eu acho que não faz sentido com essa divulgação, essa influência, porque eu sou uma pessoa profissional, peeling químico, mas eu sou uma influenciadora também. Sim. Se eu divulgar uma marca, eu vou influenciar a pessoa a comprar aquela marca. Entendeu? Então, parcerias, eu não faço com qualquer pessoa, eu faço com uma pessoa que combine com a minha identidade. Então, acho que a divulgação hoje, os stories, ou o Instagram hoje em dia, é você tentar se encaixar nisso. Ver o que realmente faz sentido pra você com o seu público, com o seu nicho. Entendeu? No início eu não sabia, então eu fui criando, eu fui testando. Aí, o início a gente tem que testar, né? Botar pra jogo. E depois a gente vai construindo um público. É isso. E Bruna, como é pra você, assim, se manter nas redes? Porque você é um ser humano, né? Às vezes as pessoas acham que na rede social não tem uma pessoa Não ali tem por um trás, ser humano, né? Não tem, é uma máquina ali, mas você é um ser humano. Sim. E, como qualquer ser humano, você também passa por desafios, momentos emocionalmente difíceis, né? E quando a gente tá nesses momentos, muitas vezes a gente não quer muita exposição, a gente quer ter um momento mais de introspecção. Como é conciliar essa questão pra você com a exposição das redes sociais? Gente, assim, eu confesso que hoje em dia, os desafios que eu tô tendo são um pouco diferentes do que eu já tive no meu crescimento profissional. Os desafios que eu tenho hoje são desafios da maternidade, que eu acho que é uma coisa que até que eu tô lidando melhor do que na época que eu tive desafios profissionais. Então, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu tinha desafios profissionais, eu tentava não demonstrar. Só que foi até um erro. Eu acho que se eu demonstrasse, se eu falasse ali, eu acho que eu ia até incentivar mais gente. Sim. Porque é o que você falou, as pessoas acham que eu sou uma máquina. A Bruna é perfeita, a Bruna posta, a Bruna vai pra academia, a Bruna é magra, a Bruna é isso, a Bruna é aquilo, a Bruna tem resultado de peeling. Eu acho que hoje eu até posto um pouco mais sobre os desafios, sobre quando eu acordo cansada, quando eu tô mal, quando eu tô ruim. Só que eu sou uma pessoa que mesmo eu com os desafios, eu não consigo parar a minha vida. Eu continuo. Eu falo, um dia ruim, vou acordar outro dia. Eu sou uma pessoa assim. Sempre fui, desde quando era criança, eu sou assim. Então, muita gente não tem essa dificuldade de, um problema que acontece, não vou postar nada porque eu estou mal no meu dia. Eu posto, obviamente, não perfeito, nos dias melhores, mas eu posto. Se respeitando, Entendeu? né? Eu me respeito, eu entendo que aquele é um dia que vai passar, acordei outro dia, já tô bem melhor, entendeu? Mas os desafios da estética foram milhares.
Mas nem por isso eu nunca parei de aparecer. Sim. Nunca sempre estive ali. E sabe uma curiosidade que eu tenho? Me lembrei disso agora. Como você conseguiu esconder que estava grávida? Eu não sei por quanto tempo você escondeu, por quanto tempo você revelou, mas eu lembro quando você revelou, eu fiquei passada. Falei, gente, como essa garota escondeu assim? Tipo, porque você pode. Sim, academia. Você tem postando tudo, É. né? Tudo bem que você não tinha um barrigão ainda, óbvio, era pequena. Mas eu falei, cara, como é que ela conseguiu esconder? Tu realmente, pelo menos a mim, né, surpreendeu muito. Assim, não sei as outras pessoas, mas me surpreendeu muito. Como é que foi esse processo também pra você de Eu revelar postei. no momento certo? Eu postei quando eu fiz 3 meses, né? Acho que todo mundo faz isso, para esperar um tempinho. E eu acho que eu não parei, tanto porque eu continuei trabalhando, continuei ativa, continuei treinando, mas fraquinho, porque não pode treinar com muito pesado no primeiro trimestre. Então, eu acho que por isso que eu continuei vivendo. Só que eu tava moída. Gente, o primeiro trimestre é total enjoo. Eu acordava, eu ficava assim na cama. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou trabalhar. Não, amor, vai. Eu falei, não vou. Eu tô muito enjoada, eu vou passar mal. Eu passei muito mal, muito mal. Teve paciente que eu contei. Porque teve um dia que eu passei tanto mal que eu tive que desmarcar minha agenda inteira. O dia inteiro de atendimento eu marquei, gente. Desmarquei. Então eu tive que contar. Pra não ficar tão chato. Pra aquelas pacientes. Não achar que você tá só de Exatamente. Que eu nunca palhaçada, fui de né? desmarcar. Sim. Eu desmarcava só nossa, tô morrendo. Vou pro hospital, tô morrendo. Aí eu desmarcava. Então, esse caso foi de hospital. Eu tive que ir pro hospital, que eu tava com muito enjoo, passando muito mal, pressão baixa. Aí eu contei pra algumas pacientes. Sim. Aí foi por causa disso, que eu não parei minha rotina. Sim, Continuei, seguindo tudo normal, né? firme e forte ali, uhul. Mas tava com um bebezinho, nenenzinho na barriga já. Barriga. E, Bruna, assim, uma pergunta um pouco polêmica, talvez. Meu Deus. Se por acaso, assim, tipo, você perdesse tudo, acabasse Instagram, porque, né, tu Sim. divulga teu trabalho pelo Instagram, todo o teu trabalho, tipo assim, se apagasse, por onde você começaria de novo? Você trilharia o mesmo caminho que você fez agora? Iria para uma rede social, vamos dizer que tivesse outra, ou você começaria de uma outra forma? Eu, hoje em dia, eu penso muito na rede social. Eu acho que tecnologia e estética não tende a cair. Tecnologia, tu vê, um iPhone 17 lançou agora e o pessoal comprou. Até que a pessoa não tem nem dinheiro pra comprar comida, mas compra um telefone, é ok. É isso que acontece e não acho errado. O telefone vai dar dinheiro pra pessoa se ela souber usar, né? Mas então, eu com certeza continuarei na internet. Ah, acabou o Instagram, vamos pro Facebook, vamos pra criar outra rede social. Eu vou continuar na mesma linha. Vou tentar me aparecer ali como uma pessoa influenciadora, vou mostrar meus resultados, que caso tenha ainda, e vou seguir o mesmo raciocínio. Eu não penso em outra profissão hoje em dia. Não penso. Todo zero, o que eu vou fazer? Internet e estética. Talvez não peeling, talvez outra coisa. Pode ser sobrancelha. Tantas coisas estéticas que a gente pode evoluir, pode ser boa, e que as pessoas procuram hoje em dia. Sim. Então, os dois juntos. Tanto a tecnologia de internet quanto a estética. Porque são duas áreas que não tem como cair. Entendeu? Cada vez mais as pessoas querem se cuidar. Os homens que não se cuidavam estão querendo se cuidar. Pessoas que não se cuidavam estão querendo se cuidar. Então, é isso, com certeza. A área da saúde, estética principalmente. E, Bruna, você já está há muito tempo, né, na internet. E a internet, a gente sabe que também ela pode nos beneficiar muito, assim como potencializou muito o teu trabalho, né, para as pessoas conseguirem te conhecer aquilo que você faz. Mas também é um mundo muito cruel. Muito, nossa. Né? Tem muito hate, eu vejo que de vez em quando você toma uns hates ali. Aí eu adoro como tu responde hoje. Público expor. Expõe E não só da internet, mas eu vejo às vezes vídeos seus assim, uma outra profissional falou do peeling químico. E quando a gente tem uma carreira que é bem sucedida, a gente precisa desenvolver algumas habilidades para a gente conseguir se manter nessa carreira. Sim. Quais habilidades que você acredita que você precisou desenvolver, que talvez a Bruna de lá de trás, de 7 anos atrás, ainda não tinha, e que hoje você fala assim, cara, agora eu consigo fazer isso, agora eu tenho essa habilidade aqui e isso me dá um retorno e um potencial muito melhor do que eu fazia antes. Uma coisa que eu vou falar, que eu até comentei isso recente, numa reunião que eu tive, de marketing. Hoje, não existe, eu vou fazer um curso de uma técnica foda. Por exemplo, beleza, a pessoa... se eu sou crua, não tenho nada de curso, vou buscar os melhores cursos, mas depois o que eu preciso melhorar é na minha comunicação, é no meu marketing. Todo mundo tem técnica. Você pode ver que tem um monte de biomédico, dermato, que faz harmonização, botox, preenchimento, um monte de gente que faz peeling químico. Por que eu me destaco, eu acredito, né? Porque a minha comunicação é firme, né?
hoje eu consegui criar uma habilidade de fazer uma divulgação com mais naturalidade, sem problema, sem ter vergonha do meu visual. Eu posso estar sem maquiagem, sem nada de pijama, que eu vou postar aquilo ali. Eu não tenho mais vergonha do Bruna Cassani, independente de como eu estiver. Então, hoje, a minha maior habilidade que eu consegui criar é essa habilidade de comunicação, de marketing, de ser constante na internet. Sobre haters, né? Eu acho que antigamente, sobre quando eu postava, quando eu comentava, Sim. era uma coisa que eu fazia, mas me fazia muito mal fazer isso. Eu aprendi que a gente não precisa responder. Isso só sobrecarrega a gente, né? Responder uma pessoa que tá querendo te diminuir, querendo fazer alguma coisa de ruim pra você, só vai aumentar o que ela quer, entendeu? Então, hoje eu entendo que se eu sou grande, vou ter inimigos, vou ter haters, não tem como. Não tem como você crescer sem... Vê a Virgínia aí, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou fã dela, não. Ela tem defeitos, ok. Mas a menina não... Qualquer coisa que ela faz, as pessoas comentam. Sim. Mas por quê? Porque ela é grande. Ela incomoda muita gente, entendeu? Então, vocês mesmos, vocês devem sofrer também, que vocês são grandes, tá? Vocês vão sofrer. Quando Sim. mais vocês crescerem, vocês vão ter hate, você tem que aceitar. Infelizmente, a pessoa tem que crer. A pessoa que comenta aquilo ali negativo, ela tá com algum problema pessoal com ela. Então, a gente tem que respirar fundo e entender que, poxa, coitada. Sim. Que Deus melhore ela e que ela não tenha mais inveja de mim. É isso, entendeu? Porque não tem jeito. Todo mundo que comenta as minhas publicações é discordando de alguma coisa. E beleza, se eu discordo de você, se eu tô bem com a minha vida, por que eu vou comentar algo pra você? Se eu tô bem, eu vou seguir minha vida. Quando eu tô mal, eu preciso comentar pra te fazer mal também. Entendeu? Então, a pessoa que comenta coisas ruins, tem coisas ruins nela. Isso é fato. Não tem outra explicação, sabe? E sabe o que... Não, pode falar. E sabe o que eu acho também? Que eu percebi? Teve um vídeo meu que ele viralizou, assim. Teve muita visualização, muito comentário, assim. E muita pessoa indo contra o que estava falando no vídeo, que era algo muito, muito básico, né? Muito simples. Sobre hábitos. E aí, tinha uma parte do vídeo que falava assim... se você lê não sei quantas páginas de livro por dia, no final do ano você já vai ler tantos livros. E tinha uma que era do dinheiro. E eu acho que a nossa sociedade tem uma crença muito forte com relação a dinheiro, né? Sim. E aí era assim, se você juntar R$10 por dia, no final do mês você vai ter R$300, né? Como se você juntasse R$300. E o tanto de gente que tinha assim, como alguém consegue juntar R$300 no mês? Gente, eu falei assim, gente... E sabe o que eu entendi? A minha realidade hoje me proporciona fazer isso e muito mais. Sim. Mas tem gente que não consegue. E a gente só enxerga o mundo através dos nossos olhos. Exatamente. Aquilo que a gente consegue Essa ver. bolinha. Nossa Na senhora. nossa bolinha. E aí eu entendi, eu falei assim, cara, não é sobre mim, não é sobre o meu vídeo, é sobre o mundo que essa pessoa vive. Isso. Porque, de fato, tem gente que não consegue. E tá tudo bem. Né? Espero que essa pessoa consiga mudar a realidade. Isso. Mas pra mim era algo assim tão básico, tão óbvio, e que pro outro não é. E o outro vai falar só aquilo que ele consegue ver. É isso aí. E entender isso, eu acho que traz um pouco mais de paz. Muito. Né, na rede social. Né? Não só na rede social, mas na vida, né? Olha, o outro ele só vai conseguir entregar até onde ele consegue ver. Então, eu acho que essa foi uma forma que eu tive de conseguir lidar. E eu deixo até como sugestão, tá aí, gente? O outro só vai conseguir enxergar até onde a visão dele alcança. Então, às vezes, a tua já tá em outro lugar. Nossa, exatamente. E que você vai acabar tendo que ouvir algumas coisas. Mas quando a gente responde, a gente reforça comportamento. Vamos trazer pra psicologia. Né? Às vezes, o que esse querido quer é uma atenção. E quando a gente vai lá, a gente tá reforçando esse comportamento. E se tem reforço de comportamento, a gente aumenta a probabilidade dele acontecer. Sim, exatamente. Então, eu parei, né? Não é porque eu parei de divulgar nos stories que eu não recebo mais. Eu recebo muitos ainda. Eu tenho alunas minhas que vão contra mim. Alunas minhas onde eu tô ali pra poder ajudar, né? Eu tô ali pra poder ajudar. Só que elas, tem umas que vão contra mim. Por quê? Bro, fiz seu curso, não consegui ganhar o que você promete, que eu prometo R$10.000 por mês, trabalhando com peeling. Se ela seguir o que eu ensino, que não é só aplicar o peeling, é fazer marketing. Sim. Pra poder ganhar paciente. Tendo paciente, você vai ter dinheiro, né? E aí elas não conseguem, se frustram e aí bota a culpa em você. Põe a culpa pra cima de mim. E aí tem alunas que juntam, criam um montinho pra cima de mim. Porque a Bruna é uma enganação. Aí tem outras alunas que conseguem muito mais que 10 mil. Tem aluna que conseguiu mais de R$100.000 por mês. Aí eu falo, seguiu o que eu ensinei, ou até mais coisas, né? Seguiu o que ela acha melhor pra ela e foi seguindo, entendeu? Sim. O problema das pessoas é isso, não consegui, vou botar a culpa em alguém. Se vitimizar, né? Exatamente, nunca é culpa dela. É isso aí. Entendeu? Nunca é culpa da pessoa. Eu acho que
Isso que você falou é exatamente isso. Eu acho que as pessoas acham muito que o crescimento delas tem que depender de alguém. De É alguém. igual uma coisa simples, por exemplo. Esse é Eu o sei maior que eu tenho erro. que ir no ginecologista todo ano. O ginecologista vir na minha casa para fazer meu preventivo, não Bruna, vai. ó, exame Tá na preventivo. hora. Eu tenho que ir lá e marcar. Então, requer a minha atitude de me cuidar. É. É a mesma coisa. A pessoa fez o teu curso. Mas aí ela... mas eu não vou... A Bruna faz 50 mil stories por dia. A pessoa não quer fazer um. Aí ela vai conseguir paciente, gente? Não Paciente não cai do céu. Não ó. cai, Paciente, quem tá aí, paciente não cai do céu. vai. Se você quer ganhar 10 mil por mês, tem que ter paciente. Pra ter Exatamente. paciente, tem que divulgar. E pra divulgar, você tem que aparecer. Então, não tem como. Tem jeito. Se eu pudesse, eu ajudaria vocês, postasse pra vocês, mas não posso ajudar Não com pode. isso. Cada um, né? Eu dou Né? tudo que eu posso, mas não tem coisa que não tem como, entendeu? Exatamente. É complicado. E Bruna, a gente tá muito feliz de ter você aqui Ai. mais uma vez. É uma honra de verdade, né? A Fico gente feliz. sabe que tua vida é muito corrida, ainda mais agora mamãe, né? É. Mais ainda. E que bom que você pôde estar aqui com a gente. E a gente quer te dar um presente Ai, pra meu agradecer Deus. por Ai, você que ter vindo lindas. aqui. Eu vejo que você gosta de um Olha. cafezinho. Amo. Olha, Pra você lembrar da gente. Café salva vidas, tá, É, gente? É um presentinho pra você. Toda vez que você for tomar um cafezinho lá na sua casa, Eu você pensei lembrar que eu não ia das- ganhar uma xicarazinha Ganhou. dessa, gente. Ó, Arrasou. inclusive, gente, quem quiser ter em casa também, a Bruna ganhou, tá? Porque ela é nossa convidada. Arrasou, obrigada. Mas se você também quiser ter o IntegraCast na sua casa, é só entrar em contato aqui embaixo com a nossa parceira RR Martins Personalizados. É quem faz as nossas canecas. E você também pode ter a sua, né? Pra tomar um café com a gente quando Depois estiver me vendo o manda aí esse podcast. arroba aí, que eu gosto de fazer muita coisa personalizada. Ah, vamos mandar, com certeza. Ai, adorei. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui também. Sempre vamos conversar, né, com outras mulheres empreendedoras Sim. sobre isso. E que vocês um dia vão ser mães. É E a gente vai verdade. conversar de novo sobre isso. Terceiro Terceiro rolê. podcast. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Bru, a gente queria muito te agradecer por você ter topado estar com a gente, né? A gente admira muito você, o seu trabalho. Eu acho que na primeira vez que você veio, você falou muito sobre o trabalho, né? É. E hoje você falou mais sobre você. E cada vez mais a gente admira a pessoa Bruna Cassani, Ai, né? que linda. E a gente queria muito poder te agradecer, de abrir um espaço na tua agenda. A gente sabe que a tua vida é uma loucura, e principalmente agora com essa skin de maternidade, É. né? E a gente queria muito poder te agradecer. E fala pro pessoal como que as pessoas te acham nas redes sociais. Quem quiser marcar um peeling. Eu, inclusive, fiz uma consulta, tenho que voltar. É, né, senhorita? Eu fiz o Tenho meu que As peito. voltar. duas. Eu fiz, mas não voltei. É. É a vida corrida. Aí, acho que a tua secretária até falou, pode ser online? Eu falei, pode. Só que provavelmente eu não respondi mais ela depois. Olha só, tem esse gente, problema aí como que do a gente WhatsApp. vê. Fala assim que a gente descobre. É, isso aí. Conta aí pro pessoal, Bruna, como que as pessoas te acham? Ó, meu arroba no Instagram é Bruna Cassani, Cassane. No meu Instagram eu posto tudo, como vocês viram, minha vida pessoal, minha vida profissional. Na minha clínica eu atendo peelings, né, microagulhamento. No geral, eu trato mais de outras disfunções de pele, melasma, acne, manchas corporais também. Então vai lá, só ir no meu perfil, você já vai ter tudo lá que você precisa ver, tá bom? Eu espero você lá. E, Bruna, agora pra gente finalizar, a gente sempre pede pra a pessoa dar um recado, né? Assim, se você pudesse dar um recado que ficasse ecoando aí para as meninas que querem, talvez, começar na área da estética, assim como você começou. Ou para aquelas que estejam começando nas redes sociais, ainda tá um pouco travada. Uhum. Ai, não sei o que eu posto, não sei se eu posto. O que você falaria para essas mulheres? Ó, se você tá começando na área da estética e começando a aparecer nas redes sociais, tá perdida, não sabe o que fazer, um conselho. Estude, se especialize, foque no seu, seja inteligente e não tenha vergonha de aparecer, sabe por quê? As pessoas, elas vão criticar você no início e me falaram que eu era blogueirinha. E realmente, a gente é blogueirinha no início, a gente tem que se conhecer, olhar, se conhecer pela tela do celular, porque a gente se conhece olhando no espelho, mas quando a gente vê a gente pelo celular, a gente tem vergonha. Não tem vergonha, porque futuramente você vai se olhar no espelho e vai se olhar há anos atrás e vai falar assim, caramba, que orgulho de mim. E você vai conseguir muito, muito, muito mais, né? Enfim, crescer profissionalmente tendo a sua rede social movimentada. Então, tem que estudar, tem que especializar, tem que fazer cursos bons, mas também tem que aparecer na internet. Tá? Assim você vai com certeza seguir um caminho maravilhoso na área da estética, porque internet e estética só tende a crescer. Isso aí. E, gente, lembrando que tem que curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Muita gente assiste e não se inscreve no canal, então se Poxa. inscrevam. E lá no nosso Instagram, que é @IntegraCast, com 2 T's,
A gente vai colocar os cortes lá também da Bruna, tá? Então já o povo da Bruna, né, que é bem enganjado, curtir, Vamos compartilhar, galera. Pra vocês terem outros podcasts com a gente. Com certeza. De outros Queremos a Bruna aqui assuntos. terceira, quarta, quinta vez. Ó, e pode dar sugestão, né? Nos comentários sobre o que falar. Sim, com certeza. Assim, Bruna, quero saber um pouco mais da sua vida pessoal. Conta tudo. Conta as coisas mais Aí já íntimas vira da quase um Bruna. Léo Dias, né? Da vida da Bruna. Então, gente, não deixa E de no compartilhar. Spotify, E né? no Spotify, se não quiser ver no YouTube. Então, estamos no Spotify gente, que chique. agora. Tá no treino, botou o fone. Esquece, faz o card lá na escada, ó. É, isso aí. Exatamente. E é isso, gente. Bruna, obrigada mais uma Obrigada vez. a vocês, são maravilhosas. Amei Foi estar aqui. maravilhoso. Beijo, gente. Tchau. Tchau.